fazer aquela parte ambulatória e, posteriormente, na nossa segunda aula, eu gostaria de abordar um outro assunto que é muito interessante, que vai completar a eletrostática que a gente começou a ver também, né? Que vai ser o magnetismo, que vocês receberam nesse volume 2 também. Uma bela tarde para aprender física. Essa primeira parte vai ser em ritmo de revisão, já que a gente já comentou isso. Obviamente que ondulatória é a parte da física que estuda ondas. O aluno tem que entender que onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio, transportando apenas energia. Transporta apenas energia. Automaticamente, como o surfista é matéria e ele é arrastado pela onda que a gente está acostumado a ver na praia, a gente já sabe que aquela onda não é o fenômeno que nós estamos estudando. Transporta apenas energia. Temos que conhecer também os elementos. Tudo revisãozinha por enquanto. Elementos de uma onda. O aluno tem que saber que isso ali é a frente de onda, crista, esse ponto mais baixo é o vale. Se eu fosse representar a posição original do meio que está vibrando, se eu meço a distância da crista até esse ponto original de equilíbrio, ou do vale até o ponto original de equilíbrio, isso é o que a gente chama de amplitude. A distância entre duas cristas consecutivas, ou entre dois vales consecutivos, comprimento de onda, que a gente vai representar pela letra grega lambda. Tudo revisãozinho. Concordam? Já tínhamos visto isso, certo? Nós vimos o que é período e vimos o que é frequência de uma onda. Período, o tempo que demora para completar uma oscilação. Frequência, o número de oscilações executadas em uma unidade de tempo. Não existe fórmula pronta para isso. Se o aluno tem muita dificuldade e quer se agarrar numa fórmula, período é o tempo dividido pelo número de oscilações. Se o aluno está com muita insegurança em fazer a regrinha de 3, não dominou os conceitos de período e frequência, seria uma saída decorar que frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo que tu observou a onda. Se observarmos essas duas fórmulas macetosas, dá para perceber que período é o inverso da frequência, ou que frequência é o inverso do período. Cuidado, gente. Para quem está parado e vê a onda passar, imagina que isso aqui é na superfície da água. Tu está ali parado, de repente as ondas vêm da esquerda para a nossa direita com uma certa velocidade. Tu olhando para a superfície da água, tu veria a superfície da água subir e descer, subir e descer. Desse ponto de vista, é um fenômeno repetitivo. O tempo que demora para a água estar lá na parte mais baixa, subir e voltar à parte mais baixa, completar uma oscilação, período. Se tu pega o teu relógio e vê em um minuto, quantas vezes a água subiu e desceu, tu vai estar calculando a frequência em oscilações por minuto. Porém, vamos supor que tu não está parado do lado do rio e vê a onda passando. Vamos supor que tu continue correndo ao lado da onda. Se tu está correndo ao lado da onda, tu vai estar sempre vendo a crista do teu lado. Ah, uma crista. A crista. Ué, o professor falou que a onda fica oscilando. Fica oscilando para quem está parado e ela passa pela pessoa. Se tu corre do lado de uma onda, tu não vai ver ela oscilando. Se na cinemática nós vimos a ideia de velocidade média, né? É a distância dividido pelo tempo, velocidade escalar média, deslocamento escalar dividido pelo tempo. Importante o aluno saber que se tu está parado do lado da onda e vê ela completar uma oscilação, depois de uma oscilação,
já que eu falei sobre a equação fundamental das ondas, eu não resisto, vou fazer a questão do filtro solar. Na questão do filtro solar, falava que a radiação ultravioleta se dividia em tipo A, B e C. E pedia para o aluno selecionar qual era o filtro solar que filtrava melhor a frequência ultravioleta B. Ele dava uma tabelinha que falava lá qual era a faixa do ultravioleta A, B e C. E ultravioleta B era de 9,34 vezes 10 na 14 Hz até 10,3 vezes 10 na 15 Hz. O que é Hertz? Oscilações por segundo. A própria questão falava que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E essa é uma radiação eletromagnética, como todas as radiações eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade. Só que, na hora de selecionar o protetor solar, ele deu um gráfico que era a absorbância, nome bonito, né? Absorbância. A absorbância em função do comprimento de onda. Comprimento de onda. Só que o comprimento de onda, para dar uma avacalhada, ele colocou em nanômetro. Sorte também que ele explicava que o nanômetro é 10 a menos 9 metros. Queridinho ele nesse quesito. Os gráficos eram mais ou menos assim. Protetor solar X, Y, Z, W, eu não lembro, eu só sei que esse aqui é o 4. E ele falava que o comprimento de onda era lá 240, 300 e não sei quanto, ou 290, 300 e cacetada, e lá no final 400 e pouco. Tu vê que sacana, né? Ele vai lá e me diz que o ultravioleta B está entre essa frequência. Só que na hora que me dá o gráfico do filtro solar, em vez de falar em frequência, ele falou em comprimento de onda. Como é que eu vou converter essas informações? V igual a lambda vezes F. A equação que nós já tínhamos visto ao longo do curso. Velocidade foi fornecida 3 vezes 10 na 8. Comprimento de onda, quero descobrir para poder verificar na tabela qual é o filtro solar que absorve melhor. Frequência, eu tenho que pegar uma frequência dessa faixa, né? Cara, quando eu olhei esses números e olhei para a velocidade, eu pensei, vou pegar um número a meu favor. Aí vou pegar bem próximo disso, ó. 9 vezes 10 na 14. Concordas comigo que está bem próximo? 9,34, não, né? 9. Está multiplicando, passou 3 vezes 10 na 8, dividido por 9 vezes 10 na 14. Matemática básica, né? 3 dividido para 9 é 1/3, que é 0,333. 10 na 8 dividido por 10 na 14, 10 na menos 6. Só que a tabela não estava em 10 na menos 6, estava em 10 na menos 9. Eu vou pegar a vírgulazinha, dar 3 pulinhos para a direita e vou fazer esse cara ficar 1000 vezes menor. Notação científica, ou melhor, né? Mudança da vírgula em potência 10, eu não tinha que dominar. 333 nanômetros. É mais ou menos esse o comprimento de onda da luz que eu quero me proteger. Eu tinha que olhar na tabela quem é que está nessa faixa de 300 e poucos nanômetros. E o filtro solar que estava na faixa de 300 e poucos nanômetros era o filtro solar 4. Por isso que era ele que absorvia melhor e protegia melhor. Se tu for pensar, a dificuldade da questão era fazer a equação fundamental das ondas e converter de 10 na menos 6 para 10 na menos 9 nanômetro. Porque olhar no gráfico e verificar qual era o protetor solar era a parte mais fácil. Essa questão foi considerada uma das questões difíceis, por incrível que pareça. Eu ainda queria que está dentre as 5 médias. Tinha 5 bobas, 5 mediana e 5 mais legais, né? A do carro solar era legal, certo? 33 segundos, bonitinha para a gente fazer também. A gente já viu energia cinética, não viu? Ao longo desse curso? Energia cinética a gente viu, né? Talvez a fórmula de potência, mas acho que também vimos potência e energia sobre tempo. Dá para fazer a questão
pressão dentro é maior que a pressão fora, por isso é difícil abrir a porta, não dá para errar. A do timbre, quem já viu a acústica sabe que é o timbre que nos faz reconhecer, eram questões que não dava para errar, certo? Depois a gente faz mais algumas. Até agora a gente só revisou, não teve nada de novo. Vamos avançar um pouquinho. Eu gostaria de, a partir de agora, que a gente revisou a parte introdutória de ondulatória, fazer uma revisão da parte da classificação das ondas. Como nós já vimos essa parte, eu vou fazer a toque de caixa, classificação, que eu quero comentar alguma coisa nova ainda nessa aula. As classificações eram quanto à natureza, quanto à vibração, quanto à propagação e quanto à frente de onda. Quanto à natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. Mecânicas e eletromagnéticas. Mecânica necessita de meio material para existir. Som, ondas em cordas, onda na água. Eletromagnéticas se propagam inclusive no vácuo. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz ultravioleta, raio-x e raios gama. As 7 radiações eletromagnéticas importantes para decorar. Quanto à vibração, as ondas são chamadas de longitudinais, transversais ou mistas. Onda longitudinal é aquela cuja direção de propagação é paralela, é longitudinal à vibração. Se ela vai para cima, a matéria vibra para cima e para baixo. Se ela vai na horizontal, a matéria vibra na horizontal, para frente e para trás. O som é um ótimo exemplo. Se eu pego uma mola e sacudo a mola, eu também vou ter um ótimo exemplo de onda longitudinal. Ondas transversais são aquelas que a direção de deslocamento é transversal à direção de vibração. Qualquer vibração que não seja paralela à direção de deslocamento gera uma onda transversal. Cuidado, quando a gente pensa numa corda sendo sacudida, a gente pensa em onda transversal, mas não se esqueça que eu posso pegar uma corda, puxar e soltar, e aí eu vou ter uma onda longitudinal. E se eu pegar a minha corda e ao mesmo tempo sacudir para cima e para baixo, e ao mesmo tempo soltar e puxar ela, eu vou ter uma onda transversal e uma onda longitudinal se propagando ao mesmo tempo. E aí eu tenho uma onda mista. Quanto à propagação, as ondas são ditas unidimensionais, que se propagam em apenas uma dimensão. 2 dimensões, 3 dimensões. Nessa hora eu falo para os alunos que na verdade a natureza é tridimensional. Na prática não existe uma onda unidimensional. Porque mesmo um raio laser que ande só numa direção, ele é volumétrico, é um fenômeno volumétrico. Mesmo uma corda sendo sacudida, a corda tem um volume, ela sacode em 3 dimensões, ela não sacode em uma dimensão só. Só que na física a gente faz simplificações da realidade. Então, se te perguntarem, uma onda numa corda é uma onda unidimensional, minta, diga que a corda é unidimensional, finge que ela é infinitamente fina. Se te perguntarem, uma onda se propagando na superfície de um lago, fale que ela é uma onda bidimensional, ignore o fato de ela estar sacudindo o ar acima e a água abaixo da superfície. O som é uma onda tridimensional, porque mesmo vocês tendo o aparelho auditivo em diferentes alturas, todos escutam esse sonzinho agudo que é a minha voz. Quanto à frente de onda, cheguei a falar dessa classificação? Pode ser pontual, pode ser linear ou pode ser superficial.
Flexão de onda em corda, extremidade fixa com inversão de fase, extremidade móvel sem inversão de fase. Falei de refração de onda em corda. Falei que eu faço da corda mais densa para menos densa, será? Não tem problema, vamos começar a ver. Refração é quando a onda muda de meio de propagação. Na ótica nós vamos avançar. Não sei se o Zinho já chegou na refração da luz na ótica, né? Nós vamos avançar nessa matéria ainda. Comentei o que era difração, capacidade de uma onda contornar obstáculos. Interferência. Interferência ela pode ser construtiva ou destrutiva. Crista com crista, uma crista mais alta ainda, interferência construtiva. Vale com vale, um vale mais profundo ainda, interferência construtiva. Agora, se uma crista encontra com vale, interferência destrutiva. Para calcular nova amplitude, basta subtrair as amplitudes que interferiram. Falamos disso? Isso não é algo novo. Oh, que dificuldade, achei algo novo para conversar contigo. Cara, essa parte aqui, interferência, ela tem resultados bem interessantes. Interferência, meus amigos, nada mais é que duas ondas se sobrepondo. Imaginem vocês uma crista com amplitude A1 se deslocando em direção a uma crista que vem no sentido oposto com uma amplitude A2. Pode tanto imaginar a corda como a onda na água, que é intuitivo, fica fácil de entender que quando essas ondas interferirem e se sobrepor, vai dar uma crista com uma amplitude ainda maior. Qual é o resultado dessa amplitude? É a soma das amplitudes que interferiram. O curioso é que depois da interferência, cada onda segue o seu caminho com a amplitude original. Claro que nesse caso eu estou desprezando absorções. Cada onda continua o seu caminho com a sua amplitude original. Interferência de que tipo? Construtiva. Bem intuitiva essa parte, né? Se fosse vale com vale, daria um vale mais profundo ainda, e a amplitude desse vale tu também somaria para obter. Interferência destrutiva é, na verdade, o encontro de uma crista com um vale. Quando uma crista e um vale se encontram, a onda resultante vai ter uma amplitude que é a subtração das amplitudes que interferiram. Vamos fazer um exemplo de interferência destrutiva. Incrível, né, cara? Tu acredita que numa fábrica barulhenta com várias máquinas iguais trabalhando, os operários estão adoecendo. Os operários estão adoecendo devido ao ruído. O empresário não sabe mais o que fazer, é muito atestado. Todo dia o cara fala que está estressado. E aí o sujeito contrata um engenheiro. Cara, eu preciso resolver o barulho na minha fábrica. O engenheiro, cara, chega lá, faz umas contas idiotas. E aí pede pro cara, olha, pega essa máquina aqui, tu chega lá 3 centímetros para lá e 2 para cá. Aquela ali, parece que é piada. E aí quando uma máquina liga, quando liga a outra máquina que é igual à primeira, o engenheiro sabe posicionar as máquinas para que o barulho de uma máquina anule o barulho da outra. E ao ligar a segunda máquina, o barulho quase se anula, som com som, dando silêncio. Dá para acreditar? Interferência destrutiva. Quando no vestibular a gente cobra essa noção, é muito mais simples. Olha como é que tu tem que interpretar uma interferência destrutiva. Amplitude A1 interferindo com uma amplitude A2. As ondas vão uma de encontro à outra. Quando elas se sobrepõem, o que tu vai ver nessa corda ou na superfície dessa água? Uma crista ou um vale? Pelo desenho. Uma crista ou um vale? Por que sobrou um vale, pessoal? Porque visualmente o vale é muito mais profundo do que a crista. E qual é a amplitude resultante? A amplitude resultante é a subtração das amplitudes. E é em módulo, não precisa te preocupar se vai dar um resultado positivo ou negativo. Interferência destrutiva. Interferência destrutiva. O mais interessante é que as ondas seguem os seus cursos. E se não houve perda de energia, a amplitude A1 se preserva e a amplitude A2 também se preserva. Será que eu posso chamar essa interferência de totalmente destrutiva?
duas praias, algumas com costões de pedra. Se tu fica observando, tu vê as ondas batendo no costão sendo refletidas, e umas indo de encontro às outras. Cara, e se tu fica olhando elas, tu vê a crista e o vale desaparecendo e continuando depois, como se um tivesse atravessado o outro, como se não existisse. Então, isso é uma coisa que a gente pode perceber no nosso dia a dia. Interferência totalmente destrutiva. Interferência totalmente destrutiva. Se som com som pode dar silêncio, será que luz com luz pode dar escuridão? Pode, né? A experiência de Young vai nos mostrar isso futuramente. Foi o experimento que mostrou que a luz também tem caráter ondulatório. Legal. Incrível, né? A interferência ela tem resultados surpreendentes. Vocês já viram alguma vez uma borboletinha azul? Muito curiosa ela, tu consegue enxergar ela de muito distante, muito bonitinha. Ela tem uma cor iridescente, uma cor muito estranha. O mais louco é que tu pega aquela asinha da borboleta azul, passa o dedo na asinha azul dela e vem uma coisa preta no teu dedo. Engraçado, é uma asa azul de borboleta que não tem tinta azul, nem uma gota de pigmento azul. Isso sempre intrigou os cientistas. Como pode uma asa de borboleta azul que não tem pigmento azul? É porque na verdade tem cutículas naquela asa com um espaçamento nanométrico que faz com que a frequência da luz azul sofra interferência construtiva. Aquela cor é azul por interferência, não por pigmentação. Por isso que ela é tão poderosa, por isso que dá de enxergar a quilômetros aquela borboletinha. Não eu não sou uma outra borboleta, mas os animais interessados nela a enxergam a quilômetros de distância. Imitando a natureza, como a gente sempre fez, os cientistas fabricaram um tecido que tem na costura um espaçamento nanométrico que dá preferência para um comprimento de onda. Esse tecido ele é esverdeado, só que ele nunca foi pintado, ele não tem nenhum pigmento. O tecido que foi usado para tramá-lo não é verde, e ele ficou esverdeado depois de tramado. O curioso é que é um tecido que jamais desbotará. Não importa quanta luz ele bata nele, quanto que boas tu bota nele, ele sempre vai ter a mesma cor, porque a cor não vem do pigmento, a cor vem da estrutura atômica, da estrutura da costura, na verdade, desse tecido. Muito louco isso, né? Engraçado, a gente pode ter cores sem pigmento, apenas por interferência. O Enem falou disso, né? Que coincidência o Enem falou disso, meu querido. Vamos fazer a questãozinha, vamos fazer aquela questãozinha que falava da interferência na fina lâmina de óleo, para a gente aproveitar e exemplificar isso que a gente acabou de comentar. Uma das questõezinhas bonitinhas do Enem foi a questão que falava que às vezes dá para ver, né, as cores do arco-íris numa poça que tem um pouco de óleo, uma poça d'água com uma camada de óleo em cima, né? Acho que todos já perceberam aquelas cores curiosas lá. A questão mostrava para o aluno onde é que vem aquela cor. Tinha um desenho na questão que mostrava lá uma camada de óleo, uma camada de água. É ar, óleo e água. A questão dizia que vinha um raio de luz do ar, atingia a película de óleo e sofria reflexão. Chamava esse raio de 1 e esse raio de 2. E dizia que ocorria inversão de fase na reflexão. O que é inversão de fase? Se chegou em forma de crista, reflete em forma de vale. Se chegou em forma de vale, reflete em forma de crista, tal qual nós vimos na corda. Só que ele também disse que o raio refratava se aproximando da normal, chamou esse raio de 3, o raio era refletido sem inversão de fase. Essa reflexão de 3 para 4, o enunciado deixava claro, não teve inversão de fase. E o raio era refratado para o ar novamente, paralelo ao raio 2, ele chamou esse raio de 5. O próprio enunciado falava que de 1 para 2 inverteu a fase. E o enunciado falava que inverter a fase equivalia a uma mudança de meio comprimento de onda, lambda sobre 2. O enunciado comentava que essa luz que atingia o olho do observador, isso
tinha que sofrer interferência construtiva para dar uma coloração específica. Porque se fosse destrutiva, luz com luz daria escuridão. São as partes escuras da mancha de óleo. Interferência construtiva, as ondas têm que estar em fase ou em oposição de fase? Vale com vale ou crista com crista, construtiva. Crista com vale, destrutiva. Tem que estar em fase, né? Porém, de 1 para 2 ocorreu uma mudança de meio comprimento de onda. Ele perguntava qual deve ser a espessura da lâmina de óleo para que 2 e 5 estejam em fase, gerando interferência construtiva para quem observa. Ele ainda comentava no enunciado que o caminho 3 e 4 dava o dobro da espessura da fina lâmina de óleo. O caminho 3 mais o caminho 4 era o dobro dessa espessura, 2 vezes o E. Poxa, se daqui para cá ocorreu uma mudança de meio comprimento de onda, eu tenho que fazer com que o caminho 3 e 4 gere também uma mudança de meio comprimento de onda. Se está multiplicando, passa dividindo, dividir por 2 duas vezes, é dividir por 4. Então, se a luz percorreu 1/4 de lâmina e 1/4 de lâmina, ela chega aqui com uma defasagem de meio lâmina, tal e qual aconteceu daqui para cá. Por isso que o gabarito era lâmina sobre 4. Tinha que manjar de leitura, principalmente, entender as dicas que estavam sendo dadas no texto. Muito legal a questãozinha. Mas como eu havia dito, errar essa não é problema. Mais perigoso seria errar aquelas outras básicas da retina, a do timbre, a da geladeira, outras que nós vamos comentar. Outro fenômeno que eu acho que a gente ainda não deve ter visto é a tal da ressonância. Já falei contigo sobre ressonância? Comentei dos cientistas tendo alucinações no laboratório? Não, né?